A paz do Senhor a todos em Cristo Jesus. Mais uma vez aqui no canal Examinando as Escrituras para trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Hoje a passagem é no livro de Apocalipse, né? Uma passagem bastante conhecida, mas muito interpretada por várias pessoas, né? Então vou trazer aqui na minha interpretação, na minha visão, né? Aqui dentro da Bíblia Sagrada. Vamos lá? Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Somente o versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Diz assim: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia numerar ou contar, em outras traduções, de todas as nações, tribo, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com palmas nas mãos. Louvado seja Deus. Essa passagem aqui de Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, eu já vi muita pessoa trazendo essa mensagem e tem muitas pessoas, né, estudiosos, né, que interpretam, né, um pouco diferente. E na minha interpretação, que eu já vi muitos falar, né, outras estudiosos, né, pessoas estudiosas da Bíblia Sagradas, acadêmicos, e eu vejo e eu já vi falar que essa grande multidão aqui de Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala de uma grande multidão, né, numerosa, né, que fala em povos, nações, tribos, línguas, estava diante do Cordeiro de Deus. E essa grande multidão, alguns dizem que essa grande multidão é a igreja. Muitos dizem que essa grande multidão aqui de Apocalipse 7, 9 é a igreja. Só que eu, analisando com bastante cuidado o texto e o seu contexto, né, a sua interpretação, eu vim analisar, né, que essa grande multidão de Apocalipse aqui não é a igreja. Muitos intérpretes, né, que interpreta a Bíblia, diz que essa grande multidão aqui é a igreja. Mas aqui essa grande multidão eu não vejo sendo a igreja. Ou seja, não é a igreja. Porque essa multidão aqui, ela está saindo de dentro da grande tribulação. E por que eu acho que não é a igreja? Porque a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Então, primeiro, Jesus vem, arrebata a sua igreja, né? O arrebatamento é antes da grande tribulação. Ou seja, Jesus vem, né, até nos ares, a igreja sobe ao encontro, né, a encontrar com ele, e de lá dos ares ele leva para o céu. Isso é antes da grande tribulação. E esse pessoal aqui, ele está saindo da grande tribulação, então não pode ser igreja. Entendeu? Não pode ser igreja. Na minha visão bíblica, essa grande multidão não é igreja, porque ela está saindo, esse pessoal aqui estão saindo
da grande tribulação. Perceba aqui que esses pessoal aqui estão sendo mortos na grande tribulação. Aqueles que morreram pelo amor de Cristo, porque na grande tribulação vai ter pregação na grande tribulação. A pregação do Evangelho. Vai ter as duas testemunhas vão estar pregando. Vai ter três anjos pregando o Evangelho também na grande tribulação. E na grande tribulação muitos vão se converter. E a pessoa automaticamente morrendo, né, por amor de Cristo, a alma dele sobe. O corpo fica, mas a alma sobe. Então perceba que esse pessoal aqui estão morrendo, estão saindo da grande tribulação e indo para o céu. Perceba que no versículo 13 aqui, João ele tem uma visão. E essa visão aqui, no versículo 13, o que fala aqui? Quando ele está vendo esse pessoal chegando, João, ele escreve aqui, ó. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se veste de vestidura branca, quem são e de onde vieram? Faz a pergunta para João. E João responde: Senhor, tu sabe. E ele responde: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e os alvejaram com sangue do Cordeiro. Ou seja, esses pessoal estão saindo da grande tribulação, estão morrendo, aceitando o Evangelho e subindo para o céu. É por isso que João vê essas almas chegando lá e o ancião faz a pergunta de onde vêm essas pessoas. E João responde: Senhor, tu sabe. E ele dá a resposta para João, diz: ó, esses daí são os que vêm da grande tribulação. Então eles estão saindo da grande tribulação. Então não pode ser a igreja que está saindo da grande tribulação. Porque a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Não passará de modo algum. A igreja não passará pela grande tribulação. Então, no versículo 13 e o 14, né? Esse povo aqui, ele está vindo da grande tribulação, ele está saindo, está sendo morto por amor de Cristo, que não aceitou o carimbo da besta, né? Das coisas de Satanás, e está entrando no céu, esse povo. Então, se ele está saindo, esse povo está saindo da grande tribulação, então não pode ser igreja, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Ah, mas tem algum um texto que a igreja não passará. Sim, a igreja não passará por a grande tribulação, por quê? Vamos ver aqui em Mateus. Olha o que diz aqui em Mateus. Deixa eu encontrar o versículo aqui. Mateus 24, capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. Aqui, ó. Porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se casamento, até no dia em que Noé entrou na arca. Olha o 39, o que fala aqui. Entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou todos.
assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, Noé, né, antes do dilúvio, 7 dias antes do dilúvio, entra na arca com aqueles animais, todos na arca ali, e ninguém o percebeu. Ninguém o percebeu, só percebeu depois que a água caiu. Ou seja, Jesus faz a comparação da sua vinda aqui. Ele vai vir na hora que ninguém nem está esperando. Na hora que ninguém não vão perceber a vinda dele. Porque o arrebatamento da igreja, para mim, e é bíblico, Jesus, ele vem arrebatar aquele que está o aguardando, que está esperando. Então, as pessoas do mundo não estão aguardando o arrebatamento, não estão esperando a vinda de Jesus. Nós, os santos, estão esperando. Então, Noé, eles não perceberam. Então, a vinda de Jesus, quando Jesus vir arrebatar a igreja, o mundo não vai perceber, só vai perceber depois que a igreja será tirada da terra, que eles vão perceber. Mas na hora não vão perceber. Por quê? Porque o arrebatamento, quem espera o arrebatamento é a igreja. O mundo não espera o arrebatamento. Você acha que o ímpio está aí no mundo aí, está esperando o arrebatamento de Cristo? Está esperando a volta de Cristo? Não está. A igreja que está preparada, esperando qualquer hora. Não sabe o dia e nem a hora, mas está preparada, esperando, né, esse evento acontecer. Então ele faz a comparação aqui como nos dias de Noé, que ninguém estava nem aí para nada. Então perceba que Noé entrou na arca com todos os animais e nenhum deles perceberam. Assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o arrebatamento da igreja. E eles não vão perceber. Entendeu? Então a igreja, ela será arrebatada antes da grande tribulação, que é os 7 anos, né? Que nós encontramos nesses 7 anos, né, a interpretação lá no livro de Daniel, capítulo 9, 24, 27, né, Apocalipse 11, Apocalipse 13, se não me foge a memória, né? Então, esses 7 anos, a igreja, antes de acontecer. Então, muitos por aí, né, tem uma interpretação diferente. Diz que Jesus, quando ele vai, volta para buscar a igreja, e ele volta para a terra. Mas como assim? Jesus volta, vem e volta para a terra. Ou seja, Jesus vem, a igreja vai ao encontro dele e Jesus volta com a igreja para a terra. Tem muitos dizendo por aí que o arrebatamento, a igreja não vai para o céu. Vai até o encontro de Jesus e Jesus volta para a terra. Então, se Jesus volta para a terra, então não há arrebatamento. Ou seja, então vai ter 2 arrebatamentos. E onde está escrito na Bíblia que existe 2 arrebatamentos? Se a igreja vai ao encontro de Cristo, aí Jesus volta para a terra. Então, para que tirou da terra? Então, aí desconstrói toda texto, toda a falácia, toda a mensagem de Jesus Cristo que ele falou. Principalmente aqui, ó, no livro, vamos ler aqui, ó, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Vamos ler aqui. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, deixa bem claro aqui. Ó, capítulo 14. Primeiro, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estais vós também. Ele diz que vai vir buscar a igreja para levar para onde? Para o céu, para a casa do Pai. A casa do Pai aonde? No céu. Então, Jesus vem nos ares, a igreja sobe, né? E vai ao encontro. Essa palavra encontro, ela significa apante-se, que não me foge a memória. Ela vai ao encontro. E quando encontrar com ele, porque esse evento é ele que vai, Jesus vai vir, é ele que vai fazer esse evento, é ele que vai ressuscitar os corpos, né? É tudo ele que vai fazer. E aí, de lá, ele leva a igreja para o céu, como ele promete aqui. Então Jesus está sendo equivocado aqui com essa passagem. Essas pessoas dizem que a igreja vai ao encontro e depois volta para a terra. O que é isso? Isso não é bíblico. A igreja vai para o céu, como ele prometeu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu virei, né? E levarei para mim mesmo. Levarei para mim. E vai voltar, arrebatar a igreja e levar ao Pai. Entendeu? Então, essa visão de outras pessoas, ele diz que a igreja não... Então, existe dois arrebatamentos. Onde está escrito na Bíblia dois arrebatamentos? A igreja vai para o céu. Antes da tribulação. Quando acontecer a tribulação, a igreja está no céu. Quando acabar a tribulação, a grande tribulação, Jesus volta a segunda vez com a igreja. Ah, mas existe duas voltas de Jesus? Sim, a primeira ele volta para arrebatar e ressuscitar os mortos, transformar, né, ressuscitar os mortos e transformar os corpos vivos em glorioso, subir e levar para o céu. Depois que passar a grande tribulação, ele volta com a igreja de novo. É duas vezes. Primeira para arrebatar a igreja e subir para o céu, antes da tribulação. Depois ele volta, que ele vem para fazer juízo contra as nações, salvar Israel dessas nações, estabelecer o milênio. E estabelecer o milênio. Então, a igreja não volta para a terra, ela vai para o céu, que Deus prometeu aqui. João capítulo 14 em diante. Eu virei e levarei para mim mesmo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Entendeu? Então esse argumento aí de voltar para a terra, então existe dois arrebatamentos. Não existe dois arrebatamentos. Entendeu? Então a igreja, ela vai para o céu. Ela vai para o céu, ela não volta para a terra. Então essa grande multidão, ela não pode ser a igreja, porque esse pessoal aí, da grande tribulação, eles estão saindo de dentro da tribulação. Quem são estes com as vestes brancas? Estes são aqueles que lavaram seu sangue, suas vestes no sangue do Cordeiro. Estes aí são os que vêm da grande tribulação. Eles vêm da grande tribulação. Então não é a igreja. Esse povo aí. São as pessoas que estão morrendo pelo amor de Cristo, né? Garantindo sua salvação, porque na grande tribulação também vai ter pregação do evangelho, como eu falei, tem pessoas que vão reconciliar a Cristo e vai voltar para Cristo. Então, essa grande multidão aí não é a igreja, né? Igual muitos aí, por aí fala que é a igreja. Então, o arrebatamento da igreja, como eu falei, é só para quem está esperando, aguardando a Cristo. Lá em Hebreus capítulo 9, acho que versículo 28,
fala que ele aparecerá para os que aguardam para a salvação. Quem que está aguardando para a salvação? É o mundo que está aguardando Cristo para a salvação? Não, o que está aguardando é nós, é a igreja, é o povo santo de Deus. E essa passagem, essa frase aparecerá, Hoftesetai, significa ser visto. E quem que vai ver? Quem está aguardando. E quem está aguardando? Os crentes, os santos que estão aguardando a volta de Cristo. Então, esse povo aí, essa grande multidão, não pode ser igreja e não é a igreja de Cristo Jesus. Perceba que esse Apocalipse 7, versículo 13 e 14, ele está junto, conectados também, porque isso aí são as almas que estão chegando lá. As pessoas estão morrendo e as almas estão chegando lá. Ela está conectada aí, esse versículo 13 e 14, com Apocalipse 6, 9 e 10. Estão juntos aí. Né? Vamos ler aqui o 6 e o 10. Vamos ver aqui o que está falando. Capítulo 6, versículo 9 e 10. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, viu? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. São as almas das pessoas que estão morrendo na grande tribulação e aceitando a Cristo e chegando lá. Aceitando a Cristo e chegando lá no céu. Então, está descartado que não pode ser a igreja. Entendeu? Então, na grande tribulação vai ter pessoas, como eu falei, vai ter a pregação do evangelho, que é os 3 anjos vai estar pregando, as 2 testemunhas. Então, muitas pessoas vão aceitar esse evangelho. Então, ali não pode ser a igreja. A igreja vai ser arrebatada, né, levada para o céu antes da tribulação. Quem disse isso? Porque está escrito que ele guardará nós da hora dessa tentação. Vamos ler aqui em Apocalipse. Apocalipse 3. 3:10. O que diz aqui, ó? Porque guardaste a minha palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Também eu te guardarei. Na hora, não é na hora, te guardarei da hora. Eu te guardarei da hora da tentação ou da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui é a grande tribulação. Então Jesus, ele promete livrar a igreja não na hora. É da hora, é antes de acontecer, é da hora. Antes de acontecer a tribulação, ele guardará. Então, antes de acontecer, a igreja será tirada. Será tirada, será arrebatada para o céu. Então, fica aí essa minha interpretação. Essa grande multidão de Apocalipse, capítulo 7, né, versículo 9, não é a igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus e até a próxima.